Já estamos de volta no CBN Campinas desta quarta-feira. Nosso contato agora é com Anderson Gama, ele que é diretor do Colégio Crescer e um dos representantes do movimento Escolas Abertas, que representa em mais de 120 instituições em Campinas. Professor Anderson, muito bom dia. Obrigado em atender a CBN Campinas. Eu sou aqui André Berenguel, estou junto com Flávio Paradella, também falando lá direto da casa dele. Mais uma vez, um bom dia para o senhor. Bom dia a todos, um prazer estar aqui. Professor Anderson, a gente tem conversado bastante, a respeito da pandemia e uma das áreas também mais afetadas tem sido a área da educação. São Paulo, o próprio governador já classificou a educação como serviço essencial, mas em Campinas essas regras seguem mais restritas, não permitindo a educação ou a frequência, presencial dos alunos. Como que está essa situação? Como que esse grupo, esse movimento tem visto essa situação em Campinas, até sob dois pontos de vista, Tem o econômico, lógico, em função das escolas, de tudo que as escolas precisam, os custos delas, mas também tem a própria questão educacional. Como que esse movimento tem se articulado no sentido de buscar fazer com que haja essa reabertura? Perfeito. Bom, primeiro explicando o movimento, ele é um movimento de iniciativa dos pais, tá? Então eu, juntamente com outros diretores de escolas particulares, nós damos apoio, Nós temos também aí o grupo das escolas particulares de Campinas, que também tem feito ações junto à prefeitura e outros, Ministério Público, por exemplo, para que nós possamos defender o retorno. Mas o movimento Escolas Abertas, ele é um movimento completamente civil de iniciativa dos pais, Então, nós damos apoio, mas eu não participo diretamente da organização do movimento. Mas nós temos apoiado eles sim, porque entendemos que a solicitação deles é legítima. Porque realmente a educação, ela tem feito muito falta para os alunos, Já completou um ano que tem alunos que não vão presencialmente a uma escola. E tivemos aí uma mudança do entendimento jurídico de escolas como serviço essencial, aí no estado de São Paulo. Porém, na cidade de Campinas ainda não houve esse entendimento. Tanto é que as escolas continuam fechadas, oferecendo serviço 100% remoto, que ele minimiza, mas ele ainda não é 100% eficiente no que a escola atende. Por quê? A escola, ela é um espaço de desenvolvimento da criança, não apenas para aprender conteúdos. E quando você tira completamente a criança desse acesso, de poder ter esse contato, de poder ter esse convívio, porque contato não tem na escola. A escola, quando ela coloca os protocolos, eles são muito bem seguidos pelas crianças, elas obedecem, então a escola é um espaço seguro. Agora, quando você tira a criança a oportunidade de conviver com o outro, de trocar experiências, de poder entender o dar e receber, de respeitar as regras, as questões de hierarquias, tudo isso faz com que a criança ela tenha dificuldades no seu desenvolvimento, agora e a longo prazo. Então, não é só uma questão econômica, nós aqui não defendemos apenas a questão de que as escolas precisam atender porque senão elas vão fechar, não é uma questão disso, É uma questão de que essas crianças, sem o acesso à escola, elas já estão sofrendo questões de saúde. Então, o número de crianças que têm precisado de atendimento de acidentes domésticos ou até mesmo questões de automutilação por problemas emocionais e psicológicos tem aumentado cada vez mais, Nós temos percebido para os mais adolescentes e jovens aumento nas tentativas de suicídio. Nós temos percebido aumento da obesidade infantil. Nós temos apresentado casos de depressão infantil, que era um quadro clínico quase que inexistente, muito raro e que tem sido muito comum. Então, é uma questão de saúde a escola para as crianças, tanto é que está na legislação, o direito da criança à educação. E quando você mantém as escolas tanto tempo fechado como foi desde março do ano passado, as causas podem ser irreversíveis. Para os mais adolescentes e jovens, a defasagem ela fica sim muito em cima do conteúdo e do convívio. Mas quando a gente fala das crianças pequenas, a gente está afetando o desenvolvimento de uma fase que é a primeira e a segunda infância, que nós chamamos, que elas não têm retorno. Então, dificuldades no processo de alfabetização, coordenação motora, autonomia, Tudo isso faz com que a criança ela possa desenvolver dificuldades tanto cognitivas quanto emocionais para o resto da vida.
Então, as escolas, elas têm também essa responsabilidade. Nós não estamos ali apenas para ensinar português, matemática, história, geografia. A escola é muito mais do que isso, né? Na rede pública, por exemplo, tem crianças que não estão acompanhando aulas remotas, não existe um acompanhamento se a criança está fazendo as atividades ou não, e daí simplesmente passa todo mundo de ano e a coisa continua como se fosse um ano literalmente perdido. E o que essa criança está fazendo hoje? Muitas dessas crianças, às vezes que estão mais em uma situação de risco, elas estão na rua brincando. Então, até por uma questão do controle do Covid com as crianças, manter elas nas escolas é mais seguro. Porque a escola ela é um espaço 32 vezes mais seguro que um outro espaço regular, dado esse da Secretaria Estadual de Educação. As escolas, quando tem um caso positivo, na verdade nem positivo, quando existe uma suspeita de Covid, de aluno, professor ou familiar, a gente lança no sistema da Secretaria de Educação e eles monitoram o caso. E os dados levantados desde fevereiro mostram que a taxa de contaminação entre crianças e professores das redes, das escolas que tiveram o presencial no mês de fevereiro é 32 vezes menor do que um cidadão comum, que está submetido a um transporte coletivo lotado, que está submetido, às vezes, a um comércio que não segue as regras. Existem muitos que seguem, mas outros que não seguem. Às vezes, o trânsito ali no centro ou espaços onde outras pessoas estão transitando. Então, a escola é um espaço seguro. E é importante que tenha essa visão, que a administração pública, a prefeitura, vereadores, o Ministério Público entendam a educação como algo essencial para a nossa cidade. Porque senão Campinas vai ficar atrasada no seu desenvolvimento, não agora, mas daqui 20 anos, 30 anos. Mas para agora, para este ano de 2021 e 2022, já precisam começar a pensar o que vai fazer com essas crianças que estão com problemas emocionais e sociais muito grandes. Então, não vejo nenhum tipo de movimento de contenção de problemas, de prevenção, e a gente precisa sim que as escolas voltem, porque as crianças precisam, e também alguns pais. Existem pais médicos que deixam de atender um plantão porque não tem com quem deixar o filho. Então não faz sentido nem lógico, nem científico você manter as escolas fechadas. É claro que a gente não defende aqui abrir totalmente, tem que ir todo mundo. Não, a gente está defendendo como é na fase vermelha, 35% dos alunos. A gente está falando de uma sala que cabe 30, 32, eu estou falando de 8, 4, 3, tem salas às vezes que é 3, 4, 5 alunos, né? Com espaçamento, com todas as regras. A gente não está defendendo uma abertura completamente desorganizada, assim, não, mas é preciso sim, porque você coloca um rodízio, a criança já entende que hoje eu não vou, mas amanhã eu vou, então tudo isso faz com que a criança se sinta também querida. E a criança tem que ser o centro da nossa sociedade. Essa coisa de que a criança não vale nada, que ela é um café com leite, é uma visão medieval. Lá na época da Idade Média, a criança realmente era... tá ali, com 7 anos já põe para trabalhar e seja o que Deus quiser. A sociedade evoluiu muito, mas parece que era só no papel. Isso precisa vir para as decisões. As crianças têm que ser o centro da sociedade. E se a gente não defender elas, a gente não vai conseguir ter nada de progresso no futuro. Anderson Gama e Flávio Paradella, muito bom dia. Nesse momento que a gente está conversando aqui no CBN Campinas, estou aqui em casa, e no outro cômodo está o meu filho participando de uma aula online. E no ano passado, praticamente inteiro foi dessa forma. A gente consegue perceber algumas dificuldades e até as próprias adaptações de um garoto de 7 anos indo para 8 anos, nessa idade que ele está. Mas, obviamente, existem várias situações em que o garoto se adapta, a criança se adapta, a escola se adapta, mas existem, obviamente, limitações em algo que não foi planejado desde o ano passado, e para esse ano também não foi. Todo mundo esperando uma aula presencial, algo que não aconteceu. É claro, a gente entende tudo isso. Eu, como pai, entendo. O André Berenguel, nesse momento, está lá no estúdio da CBN, sabe que as 2 filhas dele estão em uma aula online nesse momento. Não é a mesma coisa. É que a situação, nesse momento, se impõe a uma realidade muito triste no Brasil. Eu entendo tudo isso que o senhor disse, mas a gente está tendo casos e mais casos. E quando a gente ouvia da direção de saúde aqui de Campinas, falando, sim, os protocolos são extremamente seguros nas escolas. O grande problema está nas famílias. Famílias que vão um na casa do outro, nos avós, fazem festas, viajam. Então, aí essa família leva
a doença para dentro da escola. E foi por várias vezes a investigação aqui em Campinas, dos casos que tivemos, foi exatamente isso, né, doutor Anderson? Realmente, existe uma dificuldade hoje, o que a gente tem em Campinas, esse quase colapso, não é um colapso na saúde, mas muitos casos, as UTIs, com o último número que eu vi, mais de 92% ocupadas, a população tem toda a sua parcela de culpa também, né? A questão é que, com a aula online ou não, as famílias continuam fazendo isso. E daí vem a questão, você manter a escola fechada vai minimizar? Os últimos dados deste último mês, agora de março, mostra que o fechamento das escolas não afetou em nada a continuação da transmissão do vírus e a movimentação de pessoas. Não, nem para mais, nem para menos. Ou seja, não é a escola esse fator que vai fazer com que essa situação continue aumentando ou diminuindo. Só que o que você está pagando por uma coisa que poderia acontecer, existia a possibilidade da escola poder ajudar na contenção do vírus, fechar a escola. Não aconteceu. Só que o preço que você está pagando é muito grande. Então, por isso que a gente está pedindo um pouco mais de consciência e um pouco mais de ciência mesmo para essas decisões de fechar a escola, né? Uma coisa que ninguém está levando em consideração, essas crianças há tanto tempo, né, nas escolas de maneira remota, é uma dificuldade quando elas tiverem para ir para o modelo presencial, né? Nós tivemos isso agora em fevereiro, crianças que não queriam ir para a escola de maneira presencial de forma nenhuma, porque elas se acomodaram muito bem nesse modelo online. Só que a questão não é essa. Se fosse uma questão só de conteúdos, da criança aprender os assuntos, né, o pai poderia ensinar, né? Mas não é isso que a gente está defendendo. A escola é um espaço muito mais do que isso, né? Então, a gente precisa entender que a escola aberta, ela não vai nem potencializar, nem diminuir isso, o controle da pandemia. As famílias precisam ter consciência. Agora, uma criança na escola, ela consegue até muito mais cobrar uma família dos protocolos, porque ela segue na escola. Então, quantas vezes aqui meus filhos, né? Eu tenho o Gabriel e o Daniel, que a escola insiste, né? Quando estava presencial, desde outubro do ano passado, quando pôde voltar, eles voltaram, a questão da máscara. Então, algumas vezes aqui em casa, eu esquecia de colocar a máscara, ia pegar um elevador, esquecia de pôr a máscara, ele, pai, a máscara. Então, a criança também fica educada no ambiente da escola sobre os controles da pandemia. E é importante que elas saibam sobre isso. E a escola é um fator de conscientização, um ente que vai ajudar o meio público a combater a pandemia, conscientizando as crianças, porque falta muita conscientização, né? As famílias não estão conscientizadas, às vezes, sobre o problema. E a escola tem poder de ação sobre isso, pelas crianças e pelas famílias também. Então, eu não entendo, Flávio, que a escola fechada vai ajudar, de maneira nenhuma. E tanto é que fechou e está aí. Por exemplo, em outubro a escola abriu e não teve um aumento de casos. O aumento de casos se deu quando? Quando fechou a escola nas férias de dezembro. Aí fechou as escolas, teve festas, Natal, Ano Novo, todo mundo saiu, a gente viu a CBN também cobriu ali aquelas aglomerações nas praias, aí estourou no meio de janeiro para fevereiro. Então eu não vejo as escolas, a gente está pagando um preço muito alto, as crianças estão pagando um preço muito alto para algo que não está sendo efetivo. Então é sim importante que abra as escolas. A gente tem até pedido para a prefeitura negociar, se é um problema de 35%, coloca 20%, mas não fecha a escola, porque senão a criança ela vai perder essa referência do que é a escola para ela. E aí quando a criança perder essa referência, essa criança ela não vai voltar. Ela não vai voltar a entender a escola como a mesma coisa. Porque ela é uma criança, ela não é um adulto que entende, estamos numa pandemia, precisamos abrir mãos, fazer sacrifícios. Elas são crianças. É importante que se dê o direito à infância dessas crianças. E que infância elas estão tendo? As escolas têm tentado, cada escola tenta de uma estratégia, traz coisas novas, mas não é a mesma coisa. Tem crianças, muitas famílias aqui em Campinas têm filho único, elas não estão tendo contato com outra criança em momento nenhum, né? Isso... A gente ainda está falando das crianças que conseguem assistir as aulas pela internet. E a criança que não tem acesso à internet? Né? Que não consegue acessar, que não chega, ou que a aula não está chegando, não está sendo feita. E aí? Né? Então, principalmente dessa primeira fase da infância, na educação infantil fundamental, a gente está falando de crianças de 2 anos até crianças de 8, 9 anos. É fundamental que dê prioridade para essas crianças nesse momento. Né? Se o momento é muito crítico, os mais adultos... Ok, né, os adolescentes, adultos, ali jovens, a gente consegue ainda segurar um pouco no modelo online, mas eles também precisam do presencial. Mas esses pequenos, é fundamental que eles possam voltar à escola
de maneira urgente, porque o que está acontecendo, casos de depressão infantil, eu trabalho na educação há mais de 10 anos, eu tinha visto uma única vez um caso de depressão infantil, nessa pandemia eu já estou com 4 casos que a gente tem acompanhado com psicólogo e outras equipes. E é uma coisa assim que quando você vê é devastador, porque uma criança que não tem perspectiva de futuro, é uma coisa assim que você está tirando dela todo o potencial de crescimento, de desenvolvimento desse futuro adulto. Então, a gente precisa colocar a criança no centro. A pandemia está sendo cuidada só para hospital e adulto. E as crianças, como que está ficando nessa história? Professor Anderson, tem um relato aqui de uma mãe que fala que o filho tem 8 anos e quando retornou às aulas foi uma festa para a criança, o convívio com os amiguinhos, mas quando ele soube que teria aula online um dia antes do aniversário dele, acabou ficando bastante frustrado e atualmente está agressivo, sem paciência, e os pais têm que trabalhar toda essa imaginação. Aí eu fico me pensando também que nós pais, né, não nos formamos em pedagogia ou em magistério e tudo mais, a gente tem um limite, né, nessa questão do ensinamento com os filhos nesse aspecto das disciplinas curriculares da educação. Agora, no entendimento do senhor, só pediria que o senhor fosse breve agora em função até do nosso repórter CBN daqui a pouco, mas com relação à área da educação, entre outras áreas, tem pagado pato em função de um poder público, aí eu coloco nas várias esferas, nessa lentidão, morosidade da vacina, de se chegar à vacina e também pela, de repente, até incompetência mesmo de gerir um transporte público onde a gente percebe que há sempre aglomeração? Sim, eu acredito que há muita falha da administração pública que tem acarretado muitas dificuldades em todos os setores, educação uma delas, né? Realmente o atraso da vacinação é um ponto, embora os professores começarão a ser vacinados já agora. A questão do transporte público, que não faz sentido a escola estar fechada, mas o transporte público está lotado a todo momento, né? Existe também uma segunda situação de que, por exemplo, aqui em Campinas, a rede municipal e estadual não voltaram em 2021. Existe uma dificuldade do Estado e da Prefeitura conseguir fazer com que as escolas deles funcionem com os protocolos. E também daí é um outro motivo, às vezes, desse atraso do retorno, né? Porque daí se a rede pública não pode voltar, a rede particular também não pode. Só que nós conseguimos voltar desde outubro, né, seguindo todos os protocolos. Então, é realmente um trabalho muito grande fazer com que os protocolos aconteçam, uma conscientização muito grande, um investimento muito grande, mas é possível, né? Então, sim, existe essa dificuldade de administração, de planejamento, né, seja municipal, seja estadual, seja federal, né? O que nos preocupa muito é que, por exemplo, em dezembro do ano passado, nós tivemos toda uma redição sobre como seria a educação na pandemia. E foram colocadas regras. E, de repente, a prefeitura vem e corta essas regras. Era dito, fase vermelha, as escolas abertas. E daí, na fase vermelha, Campinas fechou. Então, você quebra todo um planejamento, tanto das famílias como dos pais. E o que a gente fez como adulto foi tirar doce de criança, literalmente, né? A gente deu para as crianças uma esperança de retorno e depois retirou, sem fundamento científico, apenas por medo. E aí fica a questão, é isso que a gente vai levar para as nossas futuras gerações? Essa geração não pode pagar o preço de erros dos adultos. As crianças não podem sofrer isso. E a gente precisa, sim, defender o retorno às escolas. Para quem quer, eu não me sinto confortável, eu não me sinto seguro, eu quero deixar meu filho em casa. Ok, a gente não está falando que a escola vai ser 100% presencial. Que se dê o ensino remoto para quem tem, assim, o desejo. Mas tirar da criança que precisa da escola presencial é um crime humanitário. Anderson Gama, professor e diretor do Colégio Crescer e um dos representantes do movimento Escolas Abertas, que representa, portanto, mais de 120 instituições de Campinas, como o próprio professor colocou, né? Esse movimento que foi organizado, liderado aí pelos próprios pais de escolas. Mais uma vez agradeço a participação do senhor e a gentileza de nos atender aqui na CBN Campinas. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e esperamos que as crianças tenham um futuro melhor do que estamos fornecendo para elas. Obrigado, professor. Só lembrando, né, que a fase emergencial segue até o dia 11 e há, portanto, uma possibilidade, se ventila aí até no âmbito municipal, de uma discussão de uma possível retomada, né, da educação presencial em Campinas, mas isso ainda apenas na semana que vem poderemos ter essas confirmações. 10h59.